Olá, muito boa tarde, nessa tarde maravilhosa, ensolarada, aqui na nossa querida Manaus. Estamos aqui direto do maior site de notícias, onde você encontra a melhor notícia, a melhor informação e, obviamente, encontra toda terça-feira, a partir das 17 horas, o nosso programa Virando o Jogo. Hoje, episódio 53, e eu tenho um convidado super especial, que daqui a pouco eu conto para você quem é. Aproveitar para agradecer a sua audiência, agradecer a você. E a semana passada foi muito cobrado pelos nossos amigos lá de Belém, que estão aí em audiência conosco, falaram assim, poxa, você não cita a gente, você não fala que você atende a gente aqui em Belém, que você não falou do pessoal de Capanema, de Bragança. Então, um super beijo para os meus amigos lá do Escritório Brasil de Contabilidade, que ficam lá no estado do Pará, que ficam ali em Belém, Capanema, Mãe do Rio, Bragança. Tá, todos vocês, obrigado pela audiência. Quero agradecer também a minha querida amiga Cristiane, de Petrópolis, que toda semana ela está aqui na audiência, fala com a gente, fica e manda mensagem, curte. Cris, um super beijo para você. A Cristiane, que ela é médica e uma das melhores médicas que tem ali no Rio de Janeiro. E quero agradecer também a audiência de você, aqui de Manaus, que está fazendo parte desse momento de também virar o jogo, a gente falar um pouco sobre economia, negócio, empreendedorismo e conversar, deixar para você algumas dicas. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super interessante, que é um panorama das indústrias de alimentação em Manaus. E para a gente falar sobre alimentação, a gente não pode deixar de fazer um pequeno retrospecto sobre essa indústria que é tão pujante, tão importante, que faz parte do nosso dia a dia. Então imagine o seguinte, a indústria de alimentos surgiu há milhares de anos, quando as pessoas começaram a cultivar alimentos e domesticar animais. A agricultura permitiu que as pessoas produzissem alimentos em maior quantidade e estabelecessem uma vida ao redor daquele núcleo. No século XIX, a indústria de alimentos efetivamente iniciou a industrialização, incluindo soluções disponíveis ou desenvolvendo novas tecnologias, como o vapor e a eletricidade, assegurando maior escala na produção e oportunidade de transporte dos alimentos para distâncias maiores. No século XX, a indústria de alimentos continuou a se expandir e se diversificar, estimulada pela elevação do padrão, expectativa de vida, globalização e desenvolvimento de novas tecnologias. A indústria de alimentos hoje é um setor complexo, globalizado e altamente tecnológico, que entrou no século XXI investindo na indústria 4.0 com o firme propósito de construção do futuro da alimentação. Direcionando o olhar para o relacionamento entre a indústria de alimentos e o food service, é importante sublinhar que a indústria tem um papel fundamental para o sucesso do segmento, já que ela é a provedora de ingredientes, produtos pré-preparados, produto acabado para ativação, utensílios e equipamentos. No mês de março, o IBGE publicou uma vasta pesquisa onde nós temos alguns números interessantes. Em 2023, sinalizou um crescimento do PIB de 2,9% e do consumo das famílias de 3,2%, chegando a 10,9 bilhões, trilhões e 6,9 trilhões no ano, respectivamente. Alimentos e bebidas representam cerca de 11% do consumo das famílias. Um valor anual acima de 750 bilhões, com base nos preços ao consumidor final. Em volume de produção total, 270 milhões de toneladas. No Brasil, cerca de 73% são destinados ao mercado interno. Para que a gente possa falar um pouco mais, entender um pouco mais esse mercado, eu tenho o prazer de receber, para a gente falar desse panorama das indústrias de alimentos no Amazonas, aliás, em Manaus, tenho a honra de contar com Pedro Monteiro, sócio-diretor da Virrosas Alimentos e presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação. Pedro, seja muito bem-vindo. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Espero realmente poder contribuir de alguma forma com a minha experiência e assim, para a gente bater um papo realmente sobre a indústria de alimentação, que é uma importante indústria, né? Vamos conversar bastante, a gente tem muita coisa para falar. E falar dessa, né, eu fiquei surpreso com 111 anos, né, de uma empresa que é uma empresa nossa, com raízes aqui, que gera emprego direto e indireto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu quero falar para você sobre o Pedro Monteiro, que ele é manauara, casado e pai de uma filha. Atualmente preside o Sindicato de Alimentação de Manaus, atua também como diretor da FIEAM e como conselheiro de Senai e SESI. Monteiro integra a 4ª geração de uma família de comerciantes da cidade, da empresa Virrosas, tendo como pilar dar continuidade à tradição empreendedora familiar. E olha que interessante, gente, iniciou a sua carreira aos 10 anos em suas férias escolares, fazendo pesquisas de opinião, e isso não é de hoje,
na lanchonete Zizas, né? O grandioso Zizas. Quem não se lembra dessa lanchonete? Quem não se lembra da história que o Zizas construiu na sociedade manauara? Localizado no aeroporto de Manaus, então o Pedro ia lá e fazia algumas pesquisas. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas, possui especialização em Administração de Empresas pela FGV e em Inovação e Tecnologia pela Universidade do Novo México. Com seu primo e sócio, Eduardo Monteiro, conduzem a empresa numa gestão que preza pela sustentabilidade e a inovação nos produtos e processos. E a gente vai falar aqui, tem uma série de produtos chegando para você que vai estar daqui a pouco na sua prateleira. O Pedro, a gente fez aqui um make-off, a gente estava conversando, então tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que você vai ouvir aqui hoje. E olha só que interessante, como eu falei, celebrando 111 anos de fundação em 2024, a Virrosas perpetua o legado empreendedor de suas gerações anteriores, preparando-se para desafios futuros. Pedro, que história bacana de vida, que legado e que responsabilidade, hein? Conduzir uma empresa que já tem 111 anos. Como que se dá isso no dia a dia? Realmente, Marcelo, uma grande responsabilidade, como você mesmo falou. Eu sou a 4ª geração da empresa, né? Então, a tendência é que você tente deixar melhor do que você pegou, né? E é um grande desafio, porque antes de mim vieram pessoas assim, realmente empreendedores natos, que fizeram com que a empresa crescesse, que a marca fosse respeitada principalmente, né? Bacana. Pedro, antes da gente continuar, eu vou fazer aqui, vou virar a nossa ampulheta do tempo para conduzir aqui o nosso tempo e também não posso deixar de citar a nossa melhor água da região norte, que é a água Toia. A água Toia, quando você toma a água Toia, e eu e o Pedro, a gente vai degustar ela durante o nosso bate-papo aqui, ela efetivamente mata a nossa sede. E você, onde você encontra? Você encontra dos melhores supermercados, restaurantes, lojas de conveniência, água Toia para você, não esquece, ela efetivamente mata a sua sede. Pedro, como que a gente pode traçar um panorama, já que você preside o Sindicato das Indústrias de Alimentação em Manaus, como que a gente pode traçar um panorama de como que vem andando a indústria de alimentos? A indústria de alimentos, ela com o crescimento da economia, né, ela tem uma constante evolução. Mas dá muitas oportunidades. O Amazonas é riquíssimo, apesar de ainda não ter uma agricultura pujante, mas tem muitas frutas, tem uma série de insumos que podem ser beneficiados. Então, eu acho que ainda tem muita coisa a se fazer. A nossa questão regional é muito forte, né? Nós temos assim um acervo de produtos, de matéria-prima, de insumos que a gente pode trazer isso para a mesa das pessoas, das famílias, né? E expandir isso e, sobretudo, criar uma economia paralela ao que nós hoje só vimos, que é aquela indústria de montagem, de produção, que obviamente é importante, mas quando a gente fala de alimentação, a gente vai conseguir, né, abastecer muito mais lares. E como que é esse desafio? Quais são os grandes desafios que hoje o empreendedor, o empresário, a gente sabe que a gente está num país que tem cheio de desafios, mas quais são os maiores desafios de quem atua nessa indústria de alimentação? Sem dúvidas, Marcelo, é a burocracia. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a logística, mas botando na balança, a burocracia é a primeiríssima delas. Para você hoje abrir uma empresa, porque realmente a Virrosas tem todo um histórico, tem todo um porte, mas você abrir uma indústria de alimentação hoje é extremamente difícil. Porque você tem que ter, você tem uma ideia, hoje nós temos nós temos 3 licenças para operar. Licença municipal, da SEMAS, só falando ambientais, tá? Ok. Licença da SEMAS, licença do IPAAM e licença do IBAMA. E se somar todas as licenças que nós precisamos, dá em torno de umas 15, uma época dessas até fiz umas contas, dá em torno de 15 a 17. E você está pedindo uma licença para você gerar emprego, para você pagar impostos, para você levar um produto de qualidade na mesa do consumidor. Então, eu acho, fica até uma mensagem para os nossos governantes, repensem a burocracia, repensem as taxas que estão cobradas, são taxas de tudo quanto é tipo. Que o tempo que você perde, eu imagino que você, obviamente, que deve delegar isso a alguém para cuidar disso, mas deve ter uma pessoa ali que ela se ocupa só de ver todas essas licenças, acompanhar processo da entrada, renovação, recolhimento de taxa. E isso aí poderia ser revertido de uma outra maneira, com certeza, né? Facilitando essa burocracia. Com certeza. E é um custo que a gente tem.
e isso acaba indo para o preço do produto, mas a nível de todas as empresas de alimentação. Isso é igual para todo mundo. Então, assim, esse custo, ele vai para gôndola do supermercado, no fim das contas, entendeu? Acaba que quem paga a conta é a dona de casa. Exatamente. Então, assim, poderia ter um preço menor, poderia ter as pessoas poderiam consumir mais se tivesse um ambiente competitivo mais favorável. Pedro, você falou que a primeira coisa que veio à sua cabeça foi a questão da logística e, obviamente, que sobrepôs a questão da burocracia. Certo. Quando a gente fala em logística, a gente está próximo aí, infelizmente, a gente vai entrar num período onde nós não teremos mais chuvas, né? E o nosso rio começa a secar. Ano passado, nós tivemos uma das maiores estiagens da história. Como que vocês estão vendo, qual que é o panorama que vocês estão, qual o cenário que vocês estão prevendo e quais são as principais atitudes no sentido de se precaver para a estiagem que está prevista? Então, assim, ano passado, nós temos por estarmos uma localidade isolada, né, que é o Manaus, Amazonas, então, assim, historicamente, a gente já tem que trabalhar com um estoque maior do que a média nacional. Então, hoje, eu tenho em casa pelo menos o estoque para no mínimo um mês, porque se tiver qualquer contratempo, como houve na seca, então, assim, quando começou a se desenhar, nós acompanhamos a questão do nível dos rios, nós, ano passado, nos planejamos e nos estocamos. Só que isso, querendo, é custo financeiro, né? Lógico. Você tem todo um custo. Você faz o desencaixe do seu capital de giro para você poder estocar produto, né? Exatamente. E graças a Deus nós conseguimos atender a todos os clientes, não faltou produto. Esse ano também estamos nos preparando, rótulos, embalagens, todas as matérias-primas. Tem algumas matérias-primas que fica muito difícil você estocar em grandes quantidades, mas estamos nos programando e assim muitas das empresas também que eu conheço de alimentação estão procurando também fazer esse planejamento. Perfeito. Pedro, nós estávamos falando aqui anteriormente, batendo papo aqui, e você falou que vocês têm uma responsabilidade social muito grande. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, até porque é muito comum nos Estados Unidos que algumas indústrias, juntamente com os atacadistas, né, eles cuidem ali da sua cadeia produtiva, da sua cadeia de suprimentos. É muito comum, tem todo um papel, tem certificações, né, tem todo, ele já garante a compra da safra. Como que a Virrosas vem atuando nesse sentido de preservar os agricultores, os produtores regionais? Certo. A gente tem assim uma política, Marcelo, de privilegiar o pequeno agricultor na agricultura familiar. Dentro dos nossos produtos, não são todos, mas, por exemplo, a pimenta. A pimenta, vou dar um exemplo aqui, a pimenta murupi. A pimenta murupi, ela é plantada assim de forma na agricultura familiar em diversos sítios no interior. Temos fornecedores no interior lá perto de Presidente Figueiredo, lá no interior, bem lá na zona rural de Presidente Figueiredo. Temos alguns ali na área de Itacoatiara. Então, assim, eles plantam, levam lá para a gente, às vezes a gente dá um jeito de buscar também, ou a gente busca na feira através de... Enfim, mas assim, a gente privilegia muito o pequeno agricultor. Por quê? Para que se gere, além, obviamente, de ter um produto de qualidade na mesa, mas também a gente pensa muito, eu sou amazonense de coração, de nascimento, e também eu prezo muito assim, pelo desenvolvimento do nosso estado. Claro, ter um resultado financeiro é bom, só que você também ter essa responsabilidade social é importantíssimo. Perfeito. Isso não só nesse exemplo, mas em tantos outros. Por exemplo, na época da Covid, nós doamos muitas embalagens, insumos para o FAM, para o UEA, para que eles pudessem fazer isso no laboratório, fazer o álcool 70 e com isso distribuir para os hospitais, distribuir para o corpo de bombeiros, para os policiais que estavam trabalhando. Muito legal. Então, assim, e também várias outras ações. Por exemplo, Outubro Rosa, nós fizemos uma ação lá no Lar das Marias. Fizemos um café, fizemos um lanche. Então, assim, tem outra entidade também que ajuda adolescentes em estado de vulnerabilidade. Fizemos uma ação lá, o Instituto Restaurar.
E assim, a gente procura sempre... São muito envolvidos com a comunidade. Exatamente. É por isso que vocês têm 111 anos de mercado, né? Porque acaba que tudo que nós, de alguma maneira, que traz esse lucro, esse benefício, a gente retorna um pouco para a sociedade. Então, acho que esse jogo é muito bacana e se torna muito relevante e acaba que isso gera um capital social de pessoas fãs da marca. Né? Então, as pessoas começam a falar, poxa, a Virrosa esteve aqui, ela ajudou, ela contribuiu. Sim. Então, cria-se um marketing institucional que automaticamente, além de você fazer bem à sociedade, você consegue colher um pouco, trazer um pouco disso da relevância da marca. Com certeza. E assim, eu acredito muito, é uma questão pessoal minha que eu aprendi isso, obviamente, com a minha família, com os antecessores, mas é muito forte em mim essa questão assim de dar sem querer em troca. Perfeito. Então, quando você faz isso, a melhor forma de você criar esse respeito é você realmente fazer de coração. E a gente faz de coração, entendeu? Então, quando a gente quer ajudar, aí, claro, assim, o marketing, vamos fazer uma ação assim, assim, a gente vai, mas o principal intuito é realmente ajudar e retribuir a sociedade que tanto os prestigia. Perfeito. Procurar retribuir eles de alguma forma. A vida, acho que a vida é feita disso, né? É um ganha-ganha. Tudo que assim, às vezes você não faz, você dá, às vezes vem em dobro de todas as formas, vem energias boas, vem reconhecimento, fortalecimento da marca, mas isso são tudo consequência, né? Das nossas atitudes, nossos gestos. Né? Perfeito. Pedro, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, que eu acho que é super importante. Você mencionou há pouco que uma série de produtos, novos produtos, né, novos SKUs vão estar chegando no mercado. Exato. E quais são os desafios, antes da gente falar quais são esses produtos, quais são os desafios de concorrer com players nacionais? Né? Então, você quer uma empresa regional, que tem aqui uma dificuldade, por exemplo, embalagem, rótulo, também tudo de fora, né? É muito difícil, às vezes, você comprar aqui, então você demanda tempo, precisa esperar, tem a questão logística, para você entrar no mercado no Sudeste, tem muito mais complexidade do que os novos entrantes entrarem aqui no Amazonas. Até porque tem grandes players aqui, como alguns grandes atacadistas, atacarejos. Qual que é o maior desafio de combater, entre aspas, de competir com esses players nacionais que atuam no mesmo segmento de produtos que vocês fabricam lá na Virrosas? O grande desafio, Marcelo, chama-se escala de produção. Hoje você vai competir com competidores de São Paulo, que é um centro consumidor assim, gigantesco a nível mundial, não digo nem a nível regional. Então, enquanto ali na porta de uma fábrica de alimentos ali de São Paulo, tem um mercado consumidor ali de 40 milhões de pessoas, de 30 e poucos milhões de pessoas. Então, eles conseguem ter uma escala de produção. Nós já tentamos ter outros diferenciais competitivos. Tentamos fazer produtos regionais também. Mas, assim, uma coisa que... hoje, assim, graças a Deus, a nossa marca tem por muito trabalho dos meus antecessores, né, e também em parceria com o meu sócio atual, Eduardo. A gente tem feito um trabalho assim, de fortalecimento da marca, e realmente é uma marca muito respeitada. Nós temos qualidade, nós temos um preço competitivo, nós não somos o mais barato da gôndola, mas a gente entrega, acho que até mais valor do que a gente cobra, entendeu? Porque, assim, além de qualidade, eu acredito que a gente tem uma marca muito forte, muito respeitada. Isso nos ajuda também, mas não é tudo. Você não pode falar, eu tenho uma marca conhecida, tenho uma marca de 111 anos e eu vou me confiar nisso. De forma alguma. Você tem que buscar, acima de tudo, sim, respeitar o cliente. Perfeito. O cliente hoje, ele nos dá muito a chance de experimentar se a gente lança um produto novo. A gente lançou agora, 3, 4 anos atrás, molhos. O cliente, ele nos dá a oportunidade, Virrosas, é um molho Virrosas, eu vou experimentar, porque o vinagre, na minha opinião, o lado do consumidor é bom, né? Então, eu vou provar aqui esse molho. E, graças a Deus, a gente tem esse respeito, essa abertura com o consumidor. E com o lançamento desses novos molhos, a gente espera isso. Só que, para isso, a gente tem que lançar produtos de qualidade. Okay. Não adianta o consumidor dar a chance para a gente de ter uma primeira experiência e eu entregar um produto que não faça jus à marca. Ele deixou você entrar na casa dele, ele abriu as portas para você. Exatamente. Agora, se você não entregar valor, o que vai acontecer? Perfeitamente. Então, assim, mas a questão que eu quero falar é fazer jus à marca. A gente recebeu uma empresa, assim, eu sucedi, né?
pessoas que prezavam muito pela marca e respeito aos consumidores. Então, isso a gente leva como assim uma regra básica. Esse é o grande legado. Exatamente. Perfeito. Pedro, eu vou te convidar agora para degustar a nossa água Toia aqui, a melhor água do Amazonas, a melhor água com maior pH, que realmente mata a sede. E enquanto você degusta essa aguinha aqui, eu vou falar com você que está aí do outro lado, para a gente poder falar agora de um momento super especial, que a gente julga aqui super importante, que é o nosso momento onde nós temos aqui uma prestação de serviço gratuito para levar a você a oportunidade de você se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Então, você que está aí procurando uma oportunidade, olha, poxa, eu quero voltar a trabalhar, eu fui demitido, por algum motivo estava desempregado, a sua chance é agora. E se não é para você, pode ser para o seu primo, para sua prima, para sua esposa, para o seu cunhado, não importa. Nós vamos apresentar para você algumas vagas que você pode encaminhar o seu currículo para o 985904300 ou você prepara o seu celular para o QR Code que vai aparecer na tela e ali você vai ter acesso às nossas vagas de emprego a partir de agora. Então nós temos aqui a primeira vaga de artífice. Então você que tem experiência na função de artífice, você que atua, você precisa ter experiência comprovada em carteira para que você possa participar do processo seletivo. Se você não tiver experiência comprovada, não adianta que você não consegue essa oportunidade. Lembrando que você vai encaminhar o seu currículo para o QR Code que aparece na tela ou para o WhatsApp 985904300 e se você tiver os requisitos necessários para essa função, você vai participar primeiro de uma entrevista pessoal e a partir dessa entrevista pessoal o processo se dará e terá continuidade. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. Né? Isso que é o mais interessante desse momento, por isso que eu falo que é prestação de serviço. É para quem realmente quer retornar ao mercado de trabalho ou busca uma recolocação ou uma primeira colocação. Então esse é o momento, você que é artífice. A segunda vaga que nós temos é de ajudante geral para trabalhar numa grande empresa amazonense, uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, que está buscando ajudante geral para compor o seu quadro de colaboradores. Então você precisa ter, é necessário que você tenha experiência comprovada em carteira, é necessário que você tenha habilidade de trabalhar em time, trabalhar em equipe e que você saiba que a importância da ética profissional. A terceira vaga que nós temos aqui é a vaga de açougueiro, então você que tem experiência na área de açougue, você que já passou por outras empresas, tem que ser experiência comprovada em carteira, você precisa efetivamente saber alguns cortes especiais para que você possa atuar nessa função. Temos ainda a vaga de estagiário de administração e assim, gente, estagiário é uma função que eu acho super interessante. O estagiário, ele está ali no banco da academia, ele está aprendendo todo dia coisa nova, está se familiarizando com conceitos, com boas práticas, e aí ele vem com toda aquela sua vontade de crescer, evoluir, de iniciar sua carreira profissional, e ele começa um estágio. Esse estágio ele é remunerado e você tem estágio de 4 horas e de 6 horas. Então você que está cursando a área de administração, você pode participar. Mas é importante que você tenha pacote Office, que você tenha vontade de aprender e uma boa comunicação. Temos ainda a vaga de estoquista, então você que tem aí experiência na área de estoque, armazenamento de produtos, né, que tem experiência em inventário, você pode participar do processo seletivo para estoquista. Temos ainda a vaga de gerente geral. Essa vaga é para um escritório de contabilidade que está buscando um gerente de operações. Ele vai gerenciar cerca de 110 pessoas, 7 unidades que essa empresa tem, não só no Amazonas, mas também no interior do estado e em outros estados. Então ele vai ocupar uma posição de gerente operacional, gerente geral, gerenciando e levando essa empresa a buscar novos clientes e, sobretudo, entregar um bom serviço. Temos ainda a vaga de supervisor comercial, então você que atua na área de supervisão, é importante que você tenha vivência na área comercial, é importante que você saiba sobre negociação, atendimento ao cliente, que você saiba sobre os principais KPIs, indicadores de performance, para que você possa participar desse processo seletivo. E temos ainda a vaga de vendedor externo para o Amazonas e vendedor externo também para Boa Vista. Então você que está em Manaus, você pode participar. É importante que você saiba atender clientes, que você saiba entender qual a necessidade do cliente e aí você solucionar, né, romper objeções, solucionar o problema e efetivamente ter a capacidade de atender clientes. E a vaga de vendedor interno, que você vai atuar internamente vendendo produtos e serviços. Então essas são as nossas vagas de emprego. Você pode, se você perdeu por algum motivo, não conseguiu apontar a câmera do seu celular para o QR Code que apareceu na tela, você anota aí o 985904300
E você pode participar do processo seletivo para vendedor interno, vendedor externo, supervisor comercial, gerente geral, estoquista, estagiário de administração, açougueiro, ajudante geral e artífice. Então, a oportunidade para que você possa retornar ao mercado de trabalho. E eu estou aqui falando com o Pedro Monteiro que ele faz parte, é um dos sócios da Virrosa Alimentos, é uma empresa tradicional com mais de 111 anos de mercado e também ele preside a indústria de alimentos em Manaus. Pedro, vamos continuar batendo um papo aqui. E aí eu queria saber de você assim, quais são as boas práticas realizadas pela Virrosa para se manter em um mercado extremamente competitivo por toda essa quantidade de anos. É mais de 100 anos fazendo parte da sociedade amazonense e falar um pouquinho quais são os novos produtos que estão chegando aí. Certo. Nós temos alguns lançamentos que provavelmente cerca de 2 meses já deve estar... 3 meses já deve estar nas gôndolas dos mercados, mas é um processo assim que ele demora cerca de 1 ano desenvolvendo. Além de compra de maquinário, tem todo o desenvolvimento técnico também, tem testes de validade, a gente faz testes para ver a real validade do produto, testes de degustação, inclusive até queria até mandar um abraço para o Aderbal, que é lá do Adolfo, um chefe de cozinha legal. nosso, que ele nos ajudou também muito. Ele foi uma das pessoas que testou nossos produtos, deu algumas dicas. Então, assim, é um trabalho assim que, quando você vê um produto na prateleira, você não, tá pronto, a gente só vê o produto pronto, é fácil. Algumas pessoas não imaginam o que tem por trás disso. Realmente é um trabalho árduo, porque é uma responsabilidade muito grande. Além de você fazer jus à oportunidade que o consumidor deu, né, de degustar os nossos produtos, mas também de entregar um produto de qualidade. Então, assim, dentro desses produtos, nós vamos lançar ketchup, maionese, mostarda, molho barbecue, molho americano, azeite de dendê. Vamos lançar algumas pimentas extremamente especiais. São 3 pimentas. Esse daí eu vou deixar para o lançamento, que é um pouco surpresa. Mas são pimentas assim que realmente vão... Eu sou um louco, eu sou apaixonado por pimenta, mas eu posso falar assim que essa daí realmente vai fazer a diferença. Sucesso. Nos testes está fazendo muito sucesso. Então, só vou adiantar, uma delas, ela tem um sabor tailandês. Ela é uma receita tailandesa. Olha que bacana. Ela tem um ardor mais agressivo. Uma das bases dela é a Carolina Pepper, que é uma das pimentas mais fortes do mundo. Sim. Então, dentro da composição dela, ela tem tem Carolina Pepper, que dá assim, um sabor bem pujante. Bacana. E isso aí vai estar ao alcance do consumidor, nas prateleiras dos supermercados. Vocês hoje trabalham, tem algum tipo de atuação de loja própria? As pessoas conseguem comprar lá na própria fábrica ou não? Não, nosso modelo de negócio é voltado para business to business, né? Okay. A gente vende para as distribuidoras, vende para os supermercados. Atacarejo, supermercados. Exatamente. Todas as grandes redes de Manaus, nós estamos... Inclusive, assim, eu queria até mandar um abraço para o Rodrigo, lá da Troia. Rodrigo grande cliente nosso, nos grande prestigia parceiro. Muito. Amanda, todo mundo, a família Guiar, toda tem um carinho muito grande. Legal, muito bom. Deixa eu lhe perguntar, quais são os desafios e oportunidades hoje da indústria de alimentos para desenvolver parcerias com o varejo alimentar? Que até um tempo atrás era uma coisa muito distante, né? A indústria puxava de um lado, né? O varejista puxava de outro e ficava naquele estica. Como que você vê hoje o desenvolvimento de parcerias para que ambos possam entrar no jogo ganha-ganha? Assim, essa parceria existe. Como é que eu poderia explicar assim? Hoje, a indústria assim, e o varejo, eles têm que ser parceiros, têm que ter realmente esse ganha-ganha. Nós temos relações assim há muitos anos, né, graças a Deus, e relações de muito respeito, muita parceria, porque nos negócios não existe mágica. Se os dois não ganharem, um pode até ganhar mais num tempo, mas para um negócio ser sustentável, para o negócio ter perenidade, para você chegar a 111 anos, não é à toa que muitas empresas ficam pelo caminho. Porque existem 1000 motivos da empresa quebrar, muitas vezes até alheios à vontade, enfim, à competência do dono, mas eu poderia dizer assim que ética nos negócios é essencial. Como eu falei, essa relação ganha-ganha, importantíssimo.
não adianta. Vou dar até um exemplo para ilustrar isso. Na época da Covid, nós temos nossa linha de álcool Virrosas, já há 40 anos. Por uma certa coincidência, caso do destino, nós lançamos o nosso álcool em dezembro de 2018. Então, assim, talvez te falasse alguma coisa de Covid lá na China, mas ninguém tinha nem ideia do que... percepção do que ia acontecer. Exatamente. A primeira carga chegou lá no final de dezembro, início de janeiro. E lá para março estourou, foi aquela loucura toda que todo mundo já sabe, né? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos o álcool em gel 70. Qual foi a decisão que a gente tomou? Vamos vender exatamente com a mesma margem de lucro que nós venderíamos se não houvesse o Covid. E isso gerou assim, uma relação de respeito com os clientes. Nós tivemos só que dividir um pouco, né? Okay. Porque não tinha como atender todo mundo. Alta demanda, altíssima demanda. Então, a gente acabou que nós vendemos proporcional às vendas para os supermercados. E isso assim, gerou assim, uma relação de confiança e respeito muito grande. Nós ouvimos assim, de alguns compradores, tipo, eles meio que não acreditavam. Não, mas como assim? Vocês não vão vender? Não vão aproveitar a oportunidade? Exatamente. Mas assim, né? E depois falavam, a relação... E hoje, perdura até hoje. Muitos compradores ainda lembram disso. Isso fica, né? Isso cria um recall para a marca, isso cria uma relação efetivamente de respeito, de credibilidade, de tradição, isso é muito legal. E assim, pessoalmente eu me sentiria muito mal de me aproveitar de uma situação. Pelo contrário, assim, nessa época nós doamos muito material, doamos embalagens, desde embalagens pequenas, de 500 ml, de 5 litros, de 25 litros, de álcool 70, a gente mandava para o laboratório da UFAM, eles em laboratório... acho que até algumas outras empresas também doaram insumos, faziam a mistura na proporção de 70%, envasavam e distribuíam. Bacana, muito legal, parabéns. Obrigado. Pedro, aproveitando, como que é o dia a dia em ser esposo, pai, sócio de uma empresa que tem 111 anos de mercado, presidente de um setor de indústria tão significativo, representativo, ser conselheiro, né, de algumas instituições como Senai e SESI, como que arruma tempo para tudo isso? Como que você consegue tocar tudo isso? É um grande desafio. Mas assim, ninguém faz nada sozinho, né? Hoje o grande papel assim do gestor, né, do líder, é você deixar ter uma equipe boa. E para isso você tem que montar uma equipe privilegiando. Hoje eu trabalho muito com metas também, isso me ajudou muito. Hoje eu tenho muitas pessoas competentes ao meu lado. Queria até mandar um abraço para toda a equipe lá da Virrosas. Bacana, isso é bom. Uma equipe comercial também de primeira, o pessoal do administrativo também, da produção também. Então, assim, eu procuro ter pessoas competentes ao meu lado, que isso me dá tranquilidade de alçar voos mais altos. Então, assim, óbvio que no livro é maravilhoso. Você tem que ser estratégico, você não tem que ser operacional. Mas todo mundo sabe que na prática assim, não é tão fácil como parece, né? A gente não é uma multinacional que está lá o CEO lá que só está aqui o relatório, decide aqui, mas na prática no dia a dia não é bem diferente, por aí, né? É diferente. Então, assim, mas se eu pudesse até dar uma sugestão para quem de repente está começando agora. Eu sei que também, que às vezes no pequeno negócio a pessoa ainda não tem a estrutura para ter muitas pessoas, né? Mas quando for crescendo, procure pessoas competentes que agreguem. E porque realmente o livro não está tão errado. Você tem que ter tempo para o estratégico. O meu sonho é ficar somente no estratégico. Hoje ainda sou um pouco operacional, um pouco estratégico. Mas eu estou me estruturando para cada vez mais colocar pessoas competentes para fazer um trabalho. E muitas vezes o empreendedor, por vaidade talvez, fala, mas eu não vou botar alguém melhor que eu porque eu sou o cara. Eu não tenho essa vaidade. Isso já caiu faz tempo, né? Isso não existe hoje mais. Eu olho assim, eu fico feliz de ter um colaborador meu que é melhor do que eu. Eu acho ótimo. Fica mais fácil, né? A gente consegue dividir o fardo. Exato. Consegue dividir o fardo. Pedro, muito legal esse bate-papo. E eu quero te convidar para tomar mais uma água toia e chamar a tua atenção para a nossa Academia de Líderes. Nós temos aí um trabalho muito legal, muito bacana, para você que precisa se tornar um líder de resultado. Para você que é líder, quer se tornar líder, para você que é gestor, você que compõe ali, está à frente de times, que é a nossa Academia de Líderes. Academia de Líderes que nós desenvolvemos a partir das nossas experiências
em algumas multinacionais, empresas nacionais, trazendo um pouco daquilo que nós conhecemos, aquilo que pode lhe ajudar no seu dia a dia. São 5 módulos de conhecimento, onde o primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. Né? Como é que é importante o papel do líder, essa nova concepção de liderança e trazendo sempre um ingrediente super especial dos nossos encontros que nós temos todos os anos na NRF Nova York, que a gente, esse ano, por exemplo, nós tivemos com o Magic Johnson, tivemos com o presidente da Target, com o presidente do Walmart. Então a gente pega toda essa experiência, modela e traz aqui para o nosso dia a dia. No segundo módulo, a gente fala sobre ferramentas de gestão. Quais são as ferramentas que podem nos ajudar a ganhar tempo, a acelerar nossa produtividade, a melhorar a performance do nosso time, a estabelecer KPIs para que a gente possa ter indicadores que a gente consiga mensurar e efetivamente criar métodos de meritocracia. O terceiro módulo, a gente fala sobre modelos de negócio, como é importante você estar antenado do que está acontecendo e, obviamente, você trazer isso para a nossa cultura, para o nosso negócio, fazendo uma junção do ambiente online e do ambiente offline, como que é importante você juntar tudo isso e oferecer uma boa experiência para o seu cliente. No quarto módulo, nós falamos sobre marketing pessoal, a importância da sua marca pessoal, como que você precisa se colocar e ser um produto que efetivamente torne uma vantagem competitiva. E no quinto módulo nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então você acessa agora o www.ibvv.com.br e você pode fazer lá a sua inscrição para a nossa Academia de Leads, ou vamos levar esse projeto para dentro da sua empresa, um projeto in company super legal com a sua cara, dentro da sua realidade e da sua necessidade. Eu estou aqui conversando com o Pedro Monteiro, a gente está falando como que é importante você manter a tradição e o legado de uma empresa de 111 anos. Como que é importante você conciliar o seu dia a dia enquanto pessoa, sendo pai, sendo esposo, estando à frente, tendo um sócio para que você possa compartilhar e você ter um time, ter uma equipe que possa estar com você. E voltando aqui ao nosso papo, Pedro, quais são as tendências emergentes em alimentos funcionais que nós podemos destacar hoje? Assim, hoje cada vez mais já é uma tendência que na Europa já existe há muitos anos, São Paulo também já está muito bem estabelecida e aos poucos está chegando aqui em Manaus, na região norte, né? Já é muito comum, obviamente, só que essa questão de alimentação saudável, né? Inclusive um dos nossos produtos, o vinagre de maçã, tem sensacional. Estudos. Eu consumo em casa, é sensacional. Custo-benefício muito bom. Obrigado. Então, assim, são produtos assim que essa linha de saúde, né, é uma tendência e eu acho assim extremamente pertinente, né? Hoje todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer ter todo mundo quer fazer exercício e tem tudo a ver essa questão. Tem muita gente fazendo dieta, né, comidas especiais, né? Nós temos aí, por exemplo, as pessoas que têm intolerância à lactose. Então, assim, é um segmento que ele vem se modelando a necessidade do consumidor. Isso também é um desafio, né, Pedro? Porque o processo, me corrija se eu estiver errado, o processo produtivo ele demanda muito mais energia e muito mais investimento também para esses produtos. Sem dúvida. Aí cai naquela questão de mercado consumidor ainda de escalabilidade, né? Hoje, querendo ou não, pelo menos aqui na região, ainda existe uma grande parte que não há essa preocupação. Mas, como eu disse, é uma tendência crescente. Então, assim, quando é um produto que não tem tanta demanda ainda, acaba que, naturalmente, ele... Seu custo de lançamento, introdução é muito maior, né? É maior, exatamente. Perfeito. Então, assim, mas a V-Rosas é uma empresa, assim, que eu participo de muitas feiras fora de Manaus, até representando o sindicato. Então, assim, a gente vê muitas tendências, coisas que estão acontecendo lá na Europa que às vezes demora um pouco, mas mais cedo ou mais tarde chega aqui. Vai chegar, entendeu? Vai chegar. Então, a ideia é justamente trazer essas ideias e já oferecer para o público algo de ponta, algo de primeira. E dá para fazer isso, né, Pedro? A gente vai lá, você coleta isso, você pega essa informação, né? E é legal que você acaba ampliando a sua visão, né? Lendo outros cenários, e aí a gente consegue modelar para a nossa realidade, né? E coloca um ingrediente regional ali, modela daqui, modela dali, testa. Dá para fazer isso daí, né? Dá sim, com certeza. E deixa eu te perguntar, como é que está a inovação no sentido das embalagens, né? Como que a indústria alimentícia vem tratando com essa questão de embalagens sustentáveis? Como que vocês estão tratando isso no setor como um todo e também na V-Rosas? Certo.
Hoje nós temos, assim, além dessa preocupação de qualidade e tudo mais, a gente tem também uma preocupação ambiental, responsabilidade ambiental. Hoje, uma grande parte das nossas embalagens são recicladas, a gente terceiriza essa reciclagem. Como é que a gente faz? A gente contrata uma empresa que ela tem certificados de reciclagem. Então, ela vai lá na cooperativa, um exemplo, cooperativa de catadores de lixo, faz uma parceria, vocês têm uma meta aqui de tantas embalagens aqui de PET, e é gerado esse certificado, a gente compra esse certificado para financiar esse pessoal. Fizemos também, há cerca de 2, 3 anos atrás, uma campanha numa escola, através da ação do sindicato, em parceria com as empresas associadas, que foi uma gincana que nós conseguimos coletar, tirar de embalagens que provavelmente iriam para igarapés, queriam ter uma destinação não correta. Tiramos cerca de, se não me falha a memória, 7 toneladas mais ou menos de embalagens. Muito significativo. PET. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade social muito forte também nessa parte ambiental. Hoje, 100% da nossa energia é energia solar, proveniente de usinas solares. A gente compra essa energia. Muito bacana. Pedro, deixa eu te perguntar, quantos associados tem no sindicato hoje? Hoje temos 15 associados. 15 associados, legal. Pedro, eu vou te convidar para tomar mais uma aguinha. Enquanto isso, eu vou falar com você que está do outro lado, vou oferecer para você a experiência de você ler um livro super legal, que é o do Daniel Goleman, Liderança, a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. Há mais de 2 décadas, o psicólogo e jornalista Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, ele busca explorar esse foco tão importante para que você possa conhecer as ciências humanas em busca de ideias inovadoras na área de desenvolvimento pessoal e profissional. O que é mais importante para a liderança que obtém resultados? Será que é o QI ou será que é o QE? São duas formas de ler, 2 formas de abordar. Mas o mais importante é que a gente consiga estabelecer um parâmetro de como que nós podemos lidar com o nosso dia a dia, com os nossos liderados. No livro, o autor observa a inteligência emocional na formação do líder de sucesso, reflete a evolução do pensamento do autor, especialmente no que diz respeito às últimas pesquisas da neurociência sobre a dinâmica dos relacionamentos e o real impacto da inteligência emocional no resultado financeiro de uma empresa. Então, aqui uma dica super especial para você que está do outro lado: Liderança e Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, do nosso querido Daniel Goleman, que realmente tem obras fantásticas que podem engrandecer o nosso conhecimento. Vou voltar aqui com o Pedro Monteiro para que a gente possa agora efetivamente fazer um jogo de palavras, um vai e vem, são respostas rápidas de uma única palavra. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Apresentação. Empreender é? Um desafio. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Fazer o bem. Sua maior alegria? Minha família por perto. Seu diferencial? Foco. Quem é Pedro Monteiro? Sou um entusiasta da alimentação. Sou uma pessoa que visa muito além do resultado financeiro. Quero ver o negócio crescer, quero perpetuar o negócio da minha família. Quero poder formar uma sucessora ou um sucessor. Hoje possivelmente uma sucessora, mas quem sabe mais lá na frente, segundo filho, um sucessor. Ou os dois, ambos, né? Porque existe uma grande diferença, né, entre você criar um herdeiro e criar um sucessor. Perfeito. E assim, o meu pai, eu acho que ele acertou muito nesse ponto de criar um sucessor. Sempre fui muito estimulado desde cedo. Então, assim, eu devo muito a ele o que eu sou hoje. Bacana. E é isso. Pedro, eu quero agradecer muito aqui a sua presença. Quero agradecer esse bate-papo super interessante que nós tivemos. Como a gente falou de coisas bacanas, né? A gente falou dessa indústria da alimentação que entra da sua casa e leva para você um produto de qualidade. Nós falamos que é um grande desafio você, muitas vezes, superar as expectativas do cliente. Por quê? Porque você tem um excesso de burocracia, um excesso de licença que você acaba perdendo muitas vezes tempo e muitas vezes dinheiro para que você precise estar de acordo com a lei. Mas falamos aqui também da importância de você ter um grande time, de você delegar e formar um bom time para que você possa atuar em várias frentes.
falamos aqui da responsabilidade social que a Virrosas, essa empresa que tem 111 anos, eu fiquei surpreso, né, com tanta longevidade que essa empresa tem e que com certeza continuará tendo, sobretudo pelo princípio de ajudar as pessoas, ser amazonense, pelo papel que faz e aquilo que foi mais importante que o Pedro comentou conosco, é você fazer sem muitas vezes você mostrar a quem fez. Então isso é super importante, isso é super gratificante. Pedro, muito obrigado pela sua presença e gostaria que você se despedisse dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, que esse papo super legal. Obrigado, Marcelo. E assim, só um adendo no que você falou, outra coisa que eu não mencionei, mas é importantíssimo, é o treinamento. Meus avós, lá dos Isas, né, da parte da minha mãe, né? Eu escutei minha infância inteira, treinamento. Então, assim, você, além da consultoria que você presta, né, a sua equipe dá também essa parte de treinamento, né, pelo que eu entendi bem. Sim. Então, assim, isso é essencial e fundamental. Mas, falando isso, queria agradecer imensamente, Marcelo, pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho, realmente é um trabalho de primeiríssima qualidade. Nós que agradecemos. E fica aí, assim, espero ter agregado, de alguma forma, né, aos telespectadores, né? Com certeza, com certeza. Obrigado. Pedro, muito obrigado. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um super abraço especial para o Rogério Cunha, que está alopiano, fez 30 anos, e por coincidência, a gente conversando aqui, falamos sobre os ISOs, falei, poxa, então você faz parte ali do ambiente familiar da família Cunha, que é muito querida. Então, Rogério, um super abraço para você, para a dona Lourdes, para as meninas também. E quero mandar um beijo super especial, um abraço caloroso para a dona Maria. Saudades da dona Maria, que a senhora esteja muito bem, que fique muito bem. Um beijo grande para a senhora. Quero aproveitar para dizer para você que toda terça-feira você está aqui com a gente nesse Virando o Jogo e que hoje foi mais um episódio super legal, super interessante. E para a gente não esquecer os nossos co-irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por esse momento tão difícil, tão delicado e que ainda precisam de doações. Não só de doações de roupa, mas hoje eles precisam de produtos de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, água e precisam também de dinheiro. Mas veja direitinho onde que você vai doar, se precavenha, né? Porque tem muita gente aproveitando essa situação, mas a gente não pode nunca esquecer dos nossos co-irmãos do Rio Grande do Sul. Hoje eles estão passando por um momento muito difícil, que precisam do nosso apoio e faz parte da nossa nação, desse imenso Brasil. Para você, muito obrigado e até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo.